Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Oi, gente! Olha, hoje eu dei a louca de fazer a nossa live de dentro do carro, porque senão eu não ia conseguir fazer a live com vocês hoje. E eu não poderia deixar de entregar o nosso 4º dia sobre orfandade. Então, quem quer, olha só, o que a chave que vira pra mim aqui agora. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa desculpa. Eu lembrei disso exatamente aqui. Eu vim trazer meu filho pro futebol, né? E aí tô aqui dentro do carro, trouxe um livro aqui pra eu ler, que eu tô lendo um livro. E aí eu falei assim, meu Deus, hoje eu não entreguei a mensagem. E aí na hora o Senhor falou assim, olha, quem quer, dá um jeito. Quem quer, faz acontecer. Aí eu olhei aqui pra minha internet, tá maravilhosa, graças a Deus. Aí eu falei assim, então vai ser agora, porque o assunto de hoje, o dia 4, sobre essa série fantástica que nós estamos fazendo sobre orfandade, vocês não têm noção do quão impactante é o assunto de hoje, que inclusive está no livro de Romanos, no capítulo 12. E o que está escrito lá, Van? Podemos começar? Podemos começar, né? Todo mundo chegou? Ou tá faltando mais alguém? Tá faltando mais alguém, você deixou de convidar. Então, me ajuda a enviar o aviãozinho aqui. Peraí, deixa eu caminhar aqui. Até porque eu cheguei de surpresa, né? Foi a surpresa mais surpreendida, porque eu nunca fiz live dentro do carro, gente. Eu tô aprendendo. Eu tô acompanhando alguns experts aí. Eu vejo eles abrindo live dentro do carro. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu tenho que parar de me preocupar com isso e fazer as coisas aonde eu estiver. E essa chave virou pra mim exatamente agora que eu tava aqui dentro do carro e ia começar a ler um livro. E aí eu lembrei aqui, falei, Jesus, eu tenho que entregar. Eu deixei de entregar hoje, eu não posso deixar mais. Eu tenho que entregar a mensagem de hoje. Eu não vou deixar passar para amanhã, porque amanhã pertence ao Senhor. Amanhã é outra mensagem. Amanhã o Senhor vai renovar a palavra, vai falar outras coisas e vai mandar outro recado pros filhos. Então, eu quero te pedir para me ajudar a convidar mais pessoas aí para estarem aqui com a gente. Nós começamos a série que é Mães no Divã. Vocês acompanharam ontem. Inclusive eu deixei salva aí, né? Ficou salva a nossa live de ontem sobre os desafios da maternidade. Eu acredito que eu vou conseguir fazer essa série hoje ainda. Não sei o horário, minha filha, mas eu vou dar um jeito, porque diz que quem quer dá um jeito, quem não quer inventa uma desculpa. Então, a gente vai dar um jeito pra fazer essa entrega de hoje. Mas aqui é a nossa live devocional que acontece todas as manhãs. É o momento que nós entramos antes de qualquer coisa, antes de tudo que você se organizou durante o seu dia. Nós temos um compromisso de estar no tempo de devoção. E essas nossas lives da manhã, que são devocionais, ali é um momento que a gente ora, que a gente explana de fato a palavra. E desde segunda-feira nós começamos com um tema muito importante, que é sobre orfandade. Então, o primeiro dia foi super poderoso. Nós falamos das 3 dimensões de filiação. No segundo dia, nós falamos sobre a origem da orfandade. No terceiro dia, nós falamos sobre as consequências da orfandade. E hoje, nós vamos falar sobre o que, Van? Hoje nós vamos falar sobre a renovação da nossa mente. É isso mesmo. Filhos, quando ele toma posse, que são filhos que têm um pai. E ontem, todo mundo ficou escrevendo nos comentários, eu sou filha, eu sou filha. Então, quando nós tomamos posse que somos filhos e filhas de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos pensar como filhos. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E antes de começar, né, gente, eu gosto muito de convidar o Espírito Santo
para estar em nosso meio, para falar aos nossos corações. Eu convido sempre o Espírito Santo para ministrar sobre a minha própria vida. Mesmo eu sendo esse canal aqui, eu peço muito ao Espírito Santo que se manifeste, que traga discernimento para mim e que fale comigo. E nesse momento eu queria te convidar para fechar os seus olhos, colocar assim as mãozinhas no seu coração e dizer: papai. Isso mesmo, chama Deus de papai, fala assim: papai, eis-me aqui, papai, fale comigo, eu estou disponível para ver, aprender aquilo que eu preciso para minha vida, aquilo que eu necessito com muita sinceridade no meu coração para minha vida. Eu não quero ser massageada, não, eu não quero ser massageada. Nesse momento eu quero ser cuidada pela tua palavra de amor e de disciplina. Então fale comigo, meu grandioso papai. Amém? Então vamos começar aí. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. E se você já conhece essa palavra, você já vai identificar com a única frase que a gente precisa trazer para o nosso devocional de hoje. E eu vou utilizar a frase desse versículo bem de fácil entendimento, tá? Sejam renovados, renovai as vossas mentes. O que o Senhor está dizendo em Romanos capítulo 12? Sobre a importância do renovo. E o que é renovar? É trazer algo novo. É trazer o novo. É trazer uma mudança. É trazer uma transformação. E na nossa mente, o que ocupa de fato a nossa mente? São os nossos pensamentos. Então, o que Paulo está dizendo, olha, renovai as vossas mentes. O próprio apóstolo está dizendo, eu também preciso de renovar a minha mente. Ou seja, eu preciso trazer uma mudança de pensamento para minha mente. E como a gente está falando muito de orfandade, e vocês já entenderam as dimensões de filiação, e eu não sei qual que está o seu nível, até porque no primeiro dia dessa nossa série, eu falei com vocês, anotem sobre o nível de filiação que você está, como é que está essa sua relação com o Pai. E principalmente nos 3 campos, que foi o divino, né? Que é a dimensão espiritual divina, a dimensão biológica e a dimensão espiritual. Então, foram essas 3 dimensões de filiação que nós falamos. E ali eu solicitei que vocês trouxessem a consciência como que está o nível de filiação de vocês na relação. E depois eu mostrei para vocês quem foi o grande, quem trouxe essa origem sobre a questão da orfandade. E vocês entenderam que foi Lúcifer, né? Olha como é que foi, essa série tem sido fantástica, gente. E aí eu falei pra vocês que o pai da orfandade, ele tem nome e sobrenome, que é Lúcifer. E o sobrenome dele são o bando que ele contrata para fazer uma agenda para poder atacar e guerrear contra a nossa vida. E é por isso que eu sempre falo e insisto, não deixem de meditar um único dia na palavra do Senhor, porque o que vai blindar a sua alma contra a orfandade é a palavra de Deus, ok? E aí depois eu fui falando sobre as consequências, e as consequências, elas são inúmeras consequências, né? Com relação à orfandade. Por quê? Quando o medo entra na minha vida, quando ele começa a imperar na minha vida, é porque eu esqueço quem é o meu pai. Então eu dou lugar. Por isso que a palavra diz, eu reforço e repito, porque quando o amor entra, sai fora todo medo. Portanto, esse amor, ele vem de um pai, ele vem de uma paternidade. Nós falamos muito sobre a organização de uma dimensão de filiação chamada biológica, que é a sua família. A importância de trazer organização, trazer ordem para o seu sistema, honrar os seus pais. Então, foi algo que nós discutimos muito no decorrer das lives. Lembrando que essas lives estão todas salvas no meu canal do YouTube.
Então, se você perdeu, se chegou agora, Van, eu quero assistir porque esse assunto me interessou. Você vai correndo pro meu canal do YouTube, Ivaniele Cardoso, e vai assistir todas as aulas que nós tivemos, na verdade, todas as lives que nós tivemos aqui, né? Tô acostumada tanto a dar aula. Todas as lives que nós tivemos aqui com essa temática sobre orfandade e vai assistir. Mas não tem problema se você não assistiu da primeira, segunda e terceira para estar aqui na quarta, até porque essa aqui também ela é fundamental. E o que quer dizer a renovação da mente, então, Van, com relação à orfandade? Quando nós entendemos que nós somos filhos e filhas de Deus, nós precisamos trazer pensamentos novos. Nós precisamos transformar todos os pensamentos que ocupam a minha mente. Porque assim como diz a palavra de Provérbios, assim como tu pensas, tu te tornas. Você e eu somos resultados dos pensamentos que carregamos, ok? Os meus pensamentos provocam em mim uma frequência tão maravilhosa que eu começo a atrair uma ambiência que vai ficar extremamente alinhada com aquilo que eu penso. Olha, aqui pessoas que pensam como elas são, da forma como elas são, elas caem em um ambiente de pessoas que são tão como elas pensavam que são. Isso, inclusive, tem uma ligação muito grande com a física quântica, ou seja, até com a lei da atração. Então, tudo que eu penso, eu vou atraindo. Tudo que eu penso, eu vou atraindo. Van, eu não tô atraindo isso, eu só penso coisa boa. É porque você não tá tratando do que tá no seu inconsciente. Então, a força do pensamento tem que ser muito bem trabalhado através de estímulos, no qual o seu subconsciente capta e envia para o seu inconsciente. E aí os seus comportamentos é quem começa a denunciar tudo aquilo que você vem pensando. Isso aqui é muito forte. Inclusive, eu tenho um curso exclusivo sobre esse assunto, esses estímulos que é dado pro subconsciente. Mas vamos lá. Quando a gente fala de filiação, ou seja, eu sei que eu tenho um pai. Eu sou filha de um Deus maravilhoso. O Todo-Poderoso, o Majestoso, aquele que é o Santo dos Santos, aquele que entregou seu único filho por amor a mim, aquele que me amou de tal maneira, mas de tal maneira, que ele sacrificou o seu primogênito. Quem é ele? Esse é o meu pai. O meu pai é quem criou o céu e quem criou a terra. E, na verdade, o que diz a oração de Mateus capítulo 24 é sobre que o Pai, ele é nosso. O Pai, ele não é só meu. O Pai, ele não me tem na individualidade. Ele me tem com todos. Então, o Pai, ele é nosso. O Pai, ele é nosso. Então, eu quero te dizer, minha amiga, que você é minha irmã. O Pai, ele é nosso. Você é minha irmã. Então, essa identidade de filha, ela tem que estar muito clara para que a renovação da sua mente comece a acontecer assim como Paulo propõe. Ou seja, como é que um filho pensa que ele é em relação ao pai que ele tem? Quais são os pensamentos que você tem ocupado a sua mente nessa posição e nessa condição de filho? Em que situação, qual é a dinâmica que você está aí hoje? É como vencedora, como vítima ou como perdedora? Qual tem sido a sua dinâmica de pensamento hoje? É como vítima, como perdedora ou como vencedora? Podem colocar nos comentários aí pra mim quem tiver coragem de assumir isso. Pode colocar. Talvez você diga assim, Van, eu sei que eu sou filha, eu tomei posse que eu sou filha, eu tomo posse todos os dias, que eu sou a filha amada, como você disse, que eu sou a filha escolhida, como você disse. Mas ainda assim, Van, eu fico me sabotando com pensamentos de fracasso, com pensamentos de derrota. Eu não me vejo, Van, vitoriosa, como você está dizendo. Eu não consigo imaginar sobre esse ser vitoriosa. Eu não consigo. Ai, gente, que susto. Levei um susto ali. Olha lá. A Valéria diz que eu sou vencedora.
Muito bom, Valéria. Valéria disse que já assumiu, eu sou vencedora. Esse tipo de pensamento, ele é um pensamento de quem é filha de fato. Vanessa diz que eu sou vencedora. Esse é o pensamento de filha. Aí agora, quando a gente renova a nossa mente com esses pensamentos, eu te pergunto, você tem vivido como uma vencedora? Você tem agido e reagido aos estímulos que te dão como vencedora? E é aqui que tá, eu vou dizer que o perigo da situação. Porque eu tomo posse da identidade de filha, eu tomo posse que eu sou a menina dos olhos de Deus, eu tomo posse que eu sou escolhida, que eu fui escolhida, eu não sou órfã, eu tenho pai. E aí eu pergunto, como que um filho pensa com relação ao pai? Eu penso que eu sou vencedora. É esse pensamento que ocupa a minha mente. É esse pensamento que está no meu coração. E agora eu te pergunto, você tem agido de fato como vencedora? Você tem agido de fato como vitoriosa? Não precisam me responder. Basta você olhar para a sua vida. Basta você olhar para os seus resultados. Van, eu não tenho resultado. Deixa eu te dizer. Talvez você pense que é uma vencedora, pensa que é uma vitoriosa na sua consciência. Mas se você não tem um resultado, se você não traz esse resultado, se você não tem consciência do resultado que você tem, eu sinto muito. Você só pensa na sua consciência. Mas na sua inconsciência, você ainda se tem como quem? Como uma perdedora. Você se tem como uma pessoa que nunca deu certo na vida. Mas eu quero te dizer que eu estou aqui hoje. Eu me levantei hoje nessa série sobre orfandade para te dizer que você vai fazer uma limpeza nesses seus pensamentos que está na sua inconsciência. Van, como é que eu vou limpar esses pensamentos que estão na minha inconsciência? É simples. É muito simples. Eu costumo dizer que por falta do conhecimento, aliás, não eu costumo dizer, é porque eu li tanto na Bíblia, que isso ocupou tanto meu coração, e como a palavra é do meu pai, eu tomo posse como herdeira do meu pai. Então eu sempre lembro que o Senhor diz, olha, vocês, meus filhos e minhas filhas, é eu e você, meu irmão, minha irmã, somos nós. O Senhor, Ele vai dizer o seguinte, limpe a mente. Limpe a mente. Através de quê? Através do conhecimento. O mundo perece por falta de conhecimento. Então, aquilo que eu não fiz até agora era por conta do conhecimento que eu ainda não tive. Porque agora, com esse conhecimento, eu vou mudar a minha realidade. Então, como é que a gente muda, Van? Os pensamentos que foram lá na nossa inconsciência e que ficaram lá. Lembrando que o que está na sua inconsciência é resultado dos estímulos que você teve, que te causou um forte impacto emocional. E aí, isso ficou lá, guardado no seu inconsciente. Então, como que eu faço para colocar isso para fora, Van? Você vai escrever, você vai colocar no papel, você vai trazer consciência. E escreva mesmo. Eu fracassei na vida. Assim. Você vai trazer consciência. Não existe metanoia sem consciência, Valéria. A metanoia só acontece a partir da consciência. E consciência acontece quando eu olho com coragem, com verdade, com humildade para a minha vida. Ou seja, o conhecimento que eu não tinha, eu acessei ele agora. Portanto, eu decido trazer agora à tona. E pode doer. Pode doer. E eu vou te dizer mais uma coisa. Vai doer. Sabe por que as pessoas não buscam ajuda hoje? Sabe por que as pessoas dizem que terapia é para doido? Que esses cursos de mudança de mentalidade é para doido? Porque elas têm medo de acessar a sua própria história. Elas não têm a humildade, elas não entenderam ainda a humildade de enxergar para a sua própria história. De olhar para as verdades que ela está carregando
Porque as verdades que ela carrega estão todas associadas aos seus resultados. Portanto, eu quero te dizer, minha irmã, que como filha, independente dos seus resultados hoje, o Senhor, Ele quer te libertar. Porque você não é órfã. Você não carrega mais essa identidade de orfandade. Você é filha. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para receber uma vida maravilhosa, uma vida cheia de abundância. Aonde você colocar a sua mão, irá multiplicar. Aonde os seus pés pisarem, aonde os seus pés passarem, algo sobrenatural vai acontecer. Algo sobrenatural vai acontecer. Porque você carrega a identidade de filha. E filhos que têm o pai que nós temos. Filhos que carregam o pai que tem. Deixa eu te dizer. Ele simplesmente não deixa faltar nada na sua vida. Ele não permite que nada falte na sua vida. Pelo contrário, ele batalha por você. Ele guerria por você. Ele mostra os interruptores que você precisa desenvolver para canalizar a energia necessária. Portanto, renovem. Renovem os seus pensamentos. Renovem. Van, como é que eu faço, Van? Eu penso tão positivo, eu penso em tudo, eu penso, mas ainda assim tá uma bagunça. Amiga, ocupe os seus pensamentos com leituras. Ocupe os seus pensamentos com a palavra de Deus. Ocupe os seus pensamentos com tudo o que diz ao respeito do seu pai. E a gente não muda isso da noite para o dia, não. Quem te disse isso te enganou. Porque é um processo. Você precisa de estímulos para essa virada de chave. E esses estímulos têm que ser dados o tempo todo. Até chegar no ponto em que você vai dizer realmente, agora eu estou vendo esses resultados porque de fato a metanoia aconteceu. De fato a transformação aconteceu. A chave virou. Os meus comportamentos mudaram. Porque eu ressignifiquei o que estava lá na minha inconsciência. Essa é a renovação da mente que está em Romanos. É a renovação que nós, enquanto filhos e filhas de Deus, precisamos, necessitamos ter. Pensar como filhos, pensar como filhas, carregar a mensagem de herdeiras, carregar a mensagem de quem tem um pai que tudo pode, que tudo faz, que tudo é. Ei! Não pense que você nasceu para dar errado, não. Não pense que tudo na sua vida deu tão errado até agora e vai continuar dando, não. Não. Entenda sobre a dimensão que você está de filiação e que talvez você não está honrando quem você precisa de honrar. Talvez você está quebrando hierarquias e você está aí carregando esse preço. Renove a sua mente simplesmente por pensar que Deus te amou tanto que deu seu único filho que morreu por você. E ele diz, minha filha, venha como tu estás. E eu o transformarei. O Senhor nos transforma. E a transformação de Deus, a transformação do nosso Pai, ela é tão genuína. Ela é tão genuína. Que de tanto meditar na palavra de Deus, a nossa sede de servi-lo, de obedecer, ela só vai aumentando. E você começa a tirar algumas teias que tá te atrapalhando na jornada. Portanto, minha irmã, entenda que esse seu pensamento de quem apenas conhece as coisas de Deus precisa mudar. Você precisa carregar pensamentos de filhas. Filhas mesmo. Você precisa carregar pensamentos de escolhidas. Você não foi ao acaso.
Antes de ser colocado no ventre da sua mãe, Deus já sonhou com o teu nome. Ele já pensou em quem você seria. Ele já tinha tudo projetado, já estava tudo pronto. Portanto, não pense mais em derrota. Não pense mais em fracasso. Não. Talvez algo na sua vida hoje. Não sei se você está finalizando seu expediente, se você terminou aí seu expediente, você está chegando em casa agora. Talvez o seu dia não foi tão bom. E você está dizendo aí, nossa, hoje o meu dia foi péssimo. Eu tinha que ter vendido não sei quantos mil, eu não vendi nada. Ah, não sei o que deu errado. Ah, e o que eu planejei não deu certo. Aí você tá aí assim, sabe? Com aquela energia de pessoas fracassadas. Aquela energia de quem perdeu, energia de perdedor. Vira essa chave. Vira isso agora na sua vida. Você já nasceu para dar certo. Se algo deu errado aí, problema do que deu errado. Mas você não é o erro. Você não é o erro. Você é o que faltava. Você é o acerto. Você é filha. Você é filho. Você já deu certo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, renovem a mente de vocês. Renovem os pensamentos de vocês. Renovem todo o pensamento. Porque é através do pensamento que você vai receber estímulos para construir sentimentos. E é esses sentimentos que vai mudar o jogo. Esses sentimentos vai te empurrar para ação, vai te colocar para agir. E é aí que as coisas vão acontecer. É aí que o negócio vai mudar. Porque você é filha. Você não é órfã. Você tem um pai, o nome dele está na sua identidade. Você é a imagem e semelhança do seu pai. E você já é um projeto que deu certo. Você não conhece a minha história? Não conheço. Mas o meu pai conhece. O meu pai sabe da tua história. E o que eu estou te dizendo não é baseado no que eu conheço, não é baseado no que eu sei. Mas é baseada no que o meu pai ministra sobre a minha vida. Porque ele te conhece nas profundezas da sua alma. Então não fique nesse desgosto da vida. Não fique nesse desânimo da vida. Porque você é filha. Você foi separada. Você é projeto de Deus. Você já estava no coração de Deus. Então renove a tua mente. Muda teus pensamentos. Mas eu não consigo. Muda os estímulos que você vai conseguir. Mude as palavras. As palavras têm um grande poder na sua vida. As palavras têm poder de vida ou morte. Portanto, comece a dizer, eu consigo. Comece a dizer, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Eu sou filha de um Deus que me disse que eu nasci para dar certo. Que me disse que eu sou vitoriosa. Eu sou filha desse Deus. Eu faço parte dessa família. Eu sou pertencente a essa família. Eu não sou mais alguém nessa terra. Não. Eu não sou a filha que a minha mãe indesejou um dia. Não. Eu não sou a filha e nem o filho que o meu pai disse que não era para ter nascido. Não. Não sou. Eu sou a filha de Jeová Jiré. E o Senhor disse, é para nascer sim. Vai vir sim. E ela já tem nome. Você já é um projeto que deu mais do que certo. Você precisa tomar posse disso. Essa é a renovação que precisa ocupar a sua mente. Para criar um sentimento de gratidão, gratidão, gratidão e amor a Deus. Ao ponto de você conseguir fazer a vontade de Deus. Porque é quando a minha mente é renovada, quando eu mudo os meus pensamentos,
é que a decisão, a tomada de decisão em obediência, ela vai ser mais assertiva do que nunca. Portanto, minhas irmãs, mulheres, homens de Deus que aqui estão, você é um projeto que nasceu para dar certo. Você é um projeto que nasceu para dar certo. A sua caminhada de obediência começa nessa mudança de mentalidade. Começa nessa virada de pensamento. Quando eu mudo o pensamento, eu começo a criar em mim novos sentimentos. E são esses sentimentos que me impulsionam para a ação. E na ação é que tá. Porque vocês conhecem quantas pessoas que falam, mas não são o que falam? Por quê? Porque de fato não mudou o que está na sua inconsciência, não ressignificou o que está na sua inconsciência, não teve essa transformação de mentalidade, não entrou no coração, porque tem que entrar no coração, e o que entra no coração são os sentimentos que são construídos a partir daquilo que você pensa. Para que assim essas pessoas consigam ser obedientes. Serem obedientes. Eu me lembro, gente, que eu, frequentando a igreja, eu me batizei em 2005, acho que foi 2004, foi 2005, foi o meu batismo. E eu frequentava a igreja apenas, mas eu não tinha o hábito de devocionar, eu não tinha um hábito de leitura bíblica durante os meus dias. E eu não sabia nem o que era para fazer, como que eu tinha que viver para obedecer a Deus. Então, eu fui vivendo da maneira que eu achava que estava certo. Mas eu já tinha aceitado Jesus, eu já tinha me batizado, eu já tinha feito uma aliança, né, um compromisso com o Senhor. E raramente eu abri a Bíblia, raramente eu li uma palavra na Bíblia. A minha vida era frequentar cultos, frequentar movimentos cristãos. Até que quando eu comecei a ter mais uma visão sobre a importância de ler a Bíblia, a importância de ter ali um tempo de separação, um tempo de devoção mesmo para entendimento da palavra e até para oração, eu pude perceber que o melhor alimento e o maior hormônio de crescimento é a palavra de Deus. Não são os movimentos de culto que a gente fica só naquele movimento do culto. Eu só vou pro culto domingo, eu só vou na igreja domingo. Mas de segunda a domingo não se lê a Bíblia. De segunda a sábado não se lê a Bíblia. E eu percebia que isso não fazia sentido para eu mudar a minha mentalidade, para eu mudar os meus pensamentos, para eu ser renovada. Até o ponto que eu percebi a necessidade de ler a Bíblia e procurar mais entendimento na Bíblia, eu me preparei em 2 cursos de teologia. E no primeiro curso de teologia, eu já tinha ficado apaixonada pela Bíblia. No meu segundo curso de teologia, foi quando eu entendi, meu Deus, é isso! Se não tiver palavra, não existe mudança de pensamento. Se não tiver palavra, não tem mudança de mentalidade. Não tem. Não tem. E aí, quando eu comecei a ter mais intimidade com a palavra, quando eu comecei a ler mais a palavra, eu comecei a criar sentimentos de tanta gratidão a Deus, de tanto amor ao Senhor, que eu consegui dar um passo de obediência. Eu comecei a perceber que tinha coisas que eu praticava que trazia muitos prejuízos para o mundo espiritual. Trazia muitos prejuízos para a minha vida, inclusive espiritual. Para a minha salvação trazia muitos prejuízos. E eu falei, Senhor, eu não quero mais essa vida. E aí eu falava assim, eu vou mudar nisso, vou parar de fazer isso. E sinceramente, eu não conseguia parar de fazer. Eu continuava fazendo. Por quê? A palavra foi tomando uma dimensão tão grande na minha mente, a minha mente foi provocada de uma forma que eu cheguei em um ponto que eu me tornei plenamente radical na obediência ao Senhor. Eu me radicalizei em muitas coisas.
Então, aonde não houver Jesus, isso não vai me aproximar do reino de Deus. E aonde não tiver Jesus, eu não me assentarei. Essa foi a primeira atitude radical que eu tomei na minha vida. Se não tem Jesus, não me aproxima de Deus. Se não me aproxima de Deus, me afasta do seu reino. E isso eu não quero para minha vida. Mas esse pensamento só foi provocado através de uma constância na palavra. Através de um tempo de devoção com a palavra. Ah, mas você fez curso de teologia. Não foi no curso de teologia. Não foi. Foi abrindo a Bíblia mesmo e na minha curiosidade ali de ler as histórias e ler histórias e ler mais histórias. Eu comecei a criar um primeiro sentimento de gratidão a Deus. Pelo que Ele fez por mim. Eu já contei isso pra vocês, o sonho que eu tive aos 13 anos. E aquele sonho, ele começou a me... Como se diz? Ele começou a me perseguir. Ele me perseguiu de tal maneira que quando eu começo a meditar na Bíblia, a primeira coisa que eu penso é, poxa, e o sacrifício que Jesus fez por mim, eu fico emocionada com isso. Ao pensar nessa atitude, eu fico contagiada. E é isso que a chave de virada na minha vida foi exatamente isso. Eu fui tão contagiada pela palavra e pensando no sacrifício, que eu falei, meu Deus, eu não tô fazendo nada, Pai. Aí toda vez que eu tomo uma decisão de obediência, gente, hoje o que for pra falar não vai, não tem Jesus, não faz, Deus não agrada, Deus não gosta, Deus não sei o quê. Se eu sonhar e Deus falar, eu não tenho problema nenhum em renúncia. Agora, hoje, por quê? Todos os dias da minha vida eu me alimento aos pés da cruz. Todos os dias da minha vida eu decido estar em devoção com Deus. Eu decido ler a palavra todos os dias. E essa é a diferença. Todos os dias a minha oração é, Senhor, não me deixes cair em tentação. Assim como diz a oração do Pai Nosso. Não me deixes cair em tentação. Livrai-me de todo mal. Para não cair em tentação, eu preciso de revestimento. Eu preciso de proteção. E o que vai me proteger é a palavra de Deus. E é por isso que a mente renovada de um filho, ela só acontece se houver essa constância na palavra. Se tiver disciplina com a palavra. Eu tenho 12 anos que eu tô aí nessa caminhada. Até hoje eu não consegui obedecer. Amiga, revisa a tua pontualidade com a palavra. Revisa a tua pontualidade com o discernimento da palavra. Porque não é só ler. O ler muda os meus pensamentos. Mas eu preciso criar sentimentos sobre... Ai, gente, deixa eu acender aqui que eu fiquei no escuro. Eu preciso criar sentimentos com relação àquilo que eu vou lendo. E é aqui que está o segredo. É aqui. Então, quando eu leio, por exemplo, a história de Esté, né? Quem já leu o livro de Esté... Ai, gente, tô tão apaixonada pela história de Esté. Cada vez que eu estudo a história de Esté, eu fico mais apaixonada, né? O livro de Esté não se menciona Deus. Não fala de Deus no livro de Esté. Porque a gente vê a própria história dela sendo e acontecendo toda a manifestação de Deus. E aí, quando eu olho para toda a preparação daquela mulher, quando eu olho nos mínimos detalhes, tudo que o movimento da vida daquela mulher, eu vou construindo um sentimento a Deus de muito amor. De muito amor. Por quê? Porque se eu leio aquela história para aprender com a sabedoria daquela mulher, isso tem um significado. Deus só deixou que aquela história estivesse no livro que está
para cuidar de mim, para que eu alcance aquela sabedoria. E é por isso que eu volto a te dizer: filhos precisam de ter mentes renovadas. Filhos e filhas precisam de ter mentes renovadas. Eu sou vitoriosa. Eu sou vencedora. Mas a forma como você vive denuncia que você não carrega isso que você está dizendo. Então, nesse momento, eu clamo ao Espírito Santo que venha bater agora, em nome de Jesus, no seu coração e na sua mente, a fim de tirar todo o espírito de orfandade da sua vida. E que você saia dessa live aqui hoje, mais uma vez dizendo: eu sou filha. Eu penso como filha. E eu vou agir como filha. Eu penso como filha. E eu vou agir como filha. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos que aqui estão tome posse dessa revelação sobre a renovação da sua mente. Para que assim, cada uma de nós possamos trilhar um caminho conforme foi feita aquela promessa. Porque eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu tomo posse em nome de Jesus. Pegaram a chave aí, gente? Ô, glória, Deus é bom, né? Deus é bom demais. Eu começo a falar assim, parece que eu tô na igreja, sabe? Parece que eu tô na igreja. Mas pior que eu tô na igreja, né? Não é parece, não. Eu tô na igreja. Onde houver um ou dois, eu tô na igreja. É porque eu não consigo parar de falar, né? Eu vou falando tão rápido e tudo. E eu me contagio muito, né? Daquilo que o Espírito Santo manifesta na minha vida. E eu, com esse meu jeito sanguíneo, né? Eu vou falando assim com tanta força no coração, com tanto amor no coração, porque até para falar de renovação da mente, eu vou lembrando o quanto que Deus, ele é amor. O quanto que Deus nos ama. E muitas das vezes a gente ainda tem a dificuldade de viver como filha. Porque o segredo da nossa vida não é só pensar, não, minha irmã. O segredo da renovação é estar conforme a renovação do que está na sua mente. Porque aquilo que passa na minha mente precisa criar em mim novos sentimentos. Eu repito isso para que fique bem claro na sua vida. Portanto, tome posse da sua paternidade. Não aceite menos. Não aceite. Não se aceite em qualquer lugar. Não aceite sentar com qualquer um, com qualquer pessoa. Não. Não e não. Não aceite. Não aceite porque você é filha. E filha não aceita qualquer coisa. Amém? Gente, muito bom estar aqui com vocês. E que bom que deu certo eu no carro fazendo essa live. Eu venci! Eu venci! O cenário aqui hoje tá escuro. Vou abrir o vidro aqui. Ah, gente, ficou até mais claro, ó. Abri o vidro. Eu venci, né? Às vezes a gente preocupa tanto com o cenário e tudo, né? Umas bobagens. Já falei isso com vocês aqui, né? Deu certo. Glória a Deus por isso. Sem desculpa agora pra fazer o que é preciso. Inclusive isso faz parte, gente. Depois eu vou falar, né, do divã. Ou vocês já querem que eu fale? Não, não vou falar não, porque eu sempre gosto de subir essa live de orfandade lá pro YouTube. Pra não misturar os assuntos, pra que você se dedique a ouvir melhor essa mensagem. Mas é um assunto, né, que ontem eu falei sobre carreira e maternidade. O desafio de ser mãe e desenvolver a carreira.
desenvolver um propósito, desenvolver uma missão, que inclusive vai ser o nosso próximo tema. Como que uma mãe consegue desenvolver uma missão? Porque ser mãe já é uma missão, né? Mas quando a sua mãe decide transbordar, é porque ela tá cheia, né? Então, como é que é isso para essa mãe? Vai ser tema do nosso divã também, tá bom? Fiquem aí bem animadas, mamães, bem animadas, porque o divã das mães está, assim, fantástico, com muito tema legal que eu vou estar trazendo para vocês aí. Ontem até falei com vocês que todos os dias a gente vai ter um tema. Então, assim, tá maravilhoso a nossa série Mães no Divã. E eu quero que vocês me acompanhem, tá bom? Eu desejo que vocês estejam, porque, assim, todo esse conhecimento que eu trago aqui, eu, sinceramente, pouco tenho usado do conhecimento filosófico, né? Que eu obtive durante a minha jornada. Por quê? Porque hoje eu preciso que você se conecte comigo e a gente só consegue se conectar com as nossas histórias. Então, viramos bombril, mil e uma utilidades. É bem isso, Cláudia. E aí, o que acontece? Eu tô trazendo essa temática da orfandade, gente, porque ela foi muito presente na minha vida e eu observo nos meus dias, no decorrer dos meus dias, quando a gente acorda, né, principalmente pela manhã ali, que a gente acorda, tem uns que já usam assim, de manhã eu sou bem mal-humorada. Na verdade, ela é uma órfã, porque órfão acorda mal-humorado, órfão, ele acorda tão sem pai e sem mãe, que ele quer chutar o balde em todo mundo. Então, por isso que ele fica mal-humorado, né? Então, assim, quando eu trouxe esse tema da orfandade, eu senti na pele. E se eu não vigiar, eu volto a sentir. Por quê? Porque o pai da orfandade, ele tem uma agenda para ser cumprida. E eu não quero estar na agenda dele. E para me proteger, eu preciso todo dia me conectar com meu pai. Todo dia eu preciso falar com ele. Papai, vem aqui, fica pertinho de mim. Anda comigo. Então, assim, todos os nossos temas, existe, assim, uma história que vai gerar conexão com a sua. E quando a gente fala de maternar, é isso. Ainda que eu tenha uma maternidade atípica e falo muito sobre ela, mas ontem eu falei pra vocês, o grande desafio da maternidade neurotípica, né? Mas, enfim, não vamos falar disso aqui hoje. Eu quero agradecer você que esteve aqui comigo. Eu quero agradecer, eu sei que cada um de vocês que estão aqui é porque não olha para quem está aqui, mas você se atenta pelo que esse ser está aqui tem te entregado, que é esse conteúdo valioso, poderoso, o que na verdade, gente, sinceramente, não é nenhum conteúdo. É algo de tanto valor, porque no nosso momento de devocional, quando a gente fala de palavra de Deus, é de um valor imensurável. Então eu quero te agradecer, que o Senhor Jesus venha prosperar e multiplicar abundantemente mais na sua vida, que Ele venha te mostrar como você está agindo e reagindo, estando debaixo dessa paternidade, como filha, pensando que é vitoriosa, que Ele venha te mostrar aquilo que talvez você ainda não quer enxergar, que Ele venha trazer visão para você. Essa é a minha oração, é o que eu peço, tanto para você quanto para mim, todos os dias. Então, beijo no coração, fiquem com a paz do Senhor Jesus. E deu certo meu novo cenário, vocês viram, né?